Fala aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu vou gravar sem fazer a edição e o motivo de eu fazer dessa forma é porque eu sei que eu tenho que publicar de forma mais frequente os vídeos aqui. Sempre tem crianças brincando do lado, reforma aqui na frente, e aí eu vou ouvir o áudio depois e esses barulhos acabam me incomodando, né? Mas eu sei que é necessário publicar vídeos com mais frequência, então eu vou ver se eu consigo superar isso e publicar esse vídeo aqui, né, para poder ajudar os alunos a terem mais informações, né, que eu considero com eles. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cilindros, tá bom? São muito importantes para que a gente possa fazer a projeção de mão, corpo, objetos em perspectiva. Então vamos lá. Qual é a primeira abordagem, né, que nós vamos fazer aqui? Como eu vou fazer a construção deles em série, então, eu vou já fazer aqui uma construção de um cilindro do lado do outro, tá bom? Então, fazer aqui esse retângulo, vamos colocar ele aqui do lado. Já vou deixar também o espaçamento padronizado, né? Por enquanto, vamos deixar aqui 4, mas muito provavelmente vai ser necessário nós construirmos mais depois. Então, a primeira consideração a ser feita é o seguinte: um cilindro estando de frente para a gente, né? Diretamente para o nosso campo de visão ali, o cilindro ele vai ser como um retângulo, certo? Então eu vou colocar aqui retângulo preenchendo exatamente esse retângulo laranja que nós fizemos, ok? Então vamos rotacionar um pouco o cilindro, né? Para que você possa visualizar ainda melhor o que eu quero lhe dizer, vamos abrir aqui o SketchUp. A gente vai abrir aqui, é um site gratuito, tá? E aí você pode utilizar depois, caso você queira fazer esse mesmo experimento, né? Então eu estou já com o SketchUp aberto aqui. Meu objetivo não é explicar como usar ele, afinal de contas eu sou extremamente amador no uso desse programa, mas a ferramenta vai ser muito útil. Ele vai ser muito útil para que a gente possa fazer a nossa projeção aqui. Então aqui no chão eu vou fazer um círculo. Vou pegar aqui a ferramenta de círculo. E dentro desse círculo eu vou colocar um segundo círculo. Vamos colocar aqui uma parede bem fininha, certo? Esse que ficou por dentro, esse espaço, nós vamos remover. Vou usar a ferramenta de puxar para que a gente possa subir as paredes aqui esse nosso objeto, né? Fazer um cilindro. Vou remover esse personagem daqui. Vou criar um grupo. E aqui a gente tem o nosso cilindro. Então, o que acontece, ó? Quando o cilindro ele está bem no meio, né? Exatamente como a gente está vendo agora, ó, nosso campo de visão, você pode observar que ele é exatamente como um retângulo. Na parte de cima e na parte de baixo nós temos sim uma curva, né? Nós temos uma curvatura, mas nós vamos nesse primeiro plano aqui até ignorar essa curvatura, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é que nós vamos pegar esse objeto e rotacionar ele, né? Nesse caso, nós vamos ter uma visão assim, ó, onde nós vamos estar vendo a parte da boca, né, do objeto. E aqui eu vou tirar um print da tela, ó. Vou tirar um print aqui. E vamos colar esse print aqui no sketchbook. Nós vamos fazer uma análise referente a essa construção, tá bom? É muito importante nós usarmos essas ferramentas, né, que estão disponíveis hoje para que a gente possa compreender de uma maneira mais clara, né, mais lógica, aquilo que nós estamos desenhando. Então, o que acontece? Eu posicionando aqui
o print que eu tirei. Dentro dessa caixa, né, como você pode ver, as proporções não são equivalentes, né? A caixa que eu fiz ela é mais alta, né? Dá pra gente até distorcer um pouquinho, esticar assim, né? Pronto, ó. Então vamos lá, vamos para a primeira consideração que você tem que levar em consideração quando o objeto rotaciona, né? Primeira consideração que você deve levar em consideração. Ficou meio redundante isso. É o seguinte, ó. Se a gente pegar a lateral desse cilindro mais a lateral do retângulo que havíamos feito, nós vamos ver aqui que tem uma sobra, né? Vou preencher isso que eu marquei, ó. Então nós temos essa sobra aqui. Veja que a parte de cima ela está fora, né, do quadro, enquanto que a parte de baixo ela está não está dentro, né, mas ela está menor em relação ao de cima. Então o que acontece? A partir do momento que o objeto rotaciona, a parte de cima ela fica mais próxima, né, do campo de visão. Então ela fica maior, certo? Ao passo que a parte de baixo ela fica menor. Então, sabendo disso, sendo consciente disso, nós podemos então fazer a primeira projeção em ângulo do nosso retângulo. Eu vou utilizar uma ferramenta que temos aqui disponível no Sketchbook, que eu acho fantástica, que é a ferramenta de elipses, né, ou de círculos. Então eu vou posicionar essa minha primeira elipse aqui um pouco fora do retângulo que nós fizemos. Então veja bem, eu estou utilizando essas ferramentas, né, e estou fazendo aqui a aplicação com um programa de desenho no computador, mas isso vale, essas considerações são válidas para quem vai fazer no papel. O fato de você ter um programa ou não, não é um impeditivo para você fazer esse exercício. E é necessário você fazer esse exercício, tá bom? Ok, então eu tenho aqui a primeira construção da elipse na parte de cima. E eu vou precisar fazer a construção de uma segunda elipse embaixo, mas eu vou ter de fazer ela menor. Já até diminuí aqui, vou descer e vamos aqui posicionar. Mas bem aqui eu preciso fazer uma observação. A elipse de baixo ela não pode ter a mesma abertura que a elipse de cima, então eu não posso só diminuir e colocar para baixo. Eu tenho de aumentar a abertura dessa minha elipse, né? Então eu vou aumentar um pouquinho e aqui eu vou também diminuir a altura, porque a altura não pode ser mais a mesma em relação ao primeiro, né? E colocar aqui a minha marcação. Vamos fazer o seguinte, ó. A parte da frente ela vai ficar visível. A parte de trás, né, por estar escondida, eu vou colocar ela pontilhada, ok? Então esse pontilhado aqui é com o objetivo de representar a parte de trás. Vou pegar a régua e eu vou ligar essas laterais aqui. Lado direito e o lado esquerdo. Então aqui nós temos a nossa primeira aplicação, né? Construção do cilindro. Vamos rotacionar um pouco mais o nosso objeto. Então vamos voltar aqui novamente para a tela do Sketchbook e vamos mudar um pouco o ângulo, né? Então agora nós vamos mudar um pouquinho mais assim. Aqui, pessoal, eu vou precisar mudar a visão que nós estamos tendo do nosso objeto, né? Então, existe aqui uma opção que está relacionada aqui no Sketchbook a como nós estamos vendo, né? A aparência das coisas. E vai ser legal a gente alterar para que a gente possa ter uma visão ampla do que está por trás. Estava indo aqui na opção errada, né? Que na verdade é aqui, ó, em estilos. E aqui em estilos a gente pode escolher uma opção para que a gente possa visualizar a parte
interna, né? A parte de dentro. Estilos diversos. Esses aqui são bem parecidos com desenho, mas não é esses. Achei. Então a opção está aqui em estilos padrão. E aqui em estilo padrão tem uma opção que permite o objeto ficar transparente. Então antes estava sólido, né? Estava assim, ó. A gente não conseguia ver a parte de baixo, né? A base. Mas quando a gente selecionar essa opção aqui, raio-x, é possível a gente visualizar o que está atrás, né? Então vamos lá, vamos fazer novamente aqui uma outra consideração. Vou tirar o print. Dessa vez, deixa eu fazer uma coisa que eu não havia feito na última vez, né? Vamos aqui em visualização e tirar essas guias, né? Esse eixo, para a gente ter o objeto puro. Então, vou tirar aqui o print. E aqui eu posso colar no sketchbook, né? Colei aqui. Agora vamos colocar aqui do lado para a gente fazer uma pequena consideração. Nesse caso, não se trata mais da questão nem da altura, na diminuição da altura, nem na diminuição da largura embaixo, mas sim o fato da abertura das elipses. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira elipse. Vamos colocar aqui um quadradinho, ângulo, enfim, só para contar a parte de cima e a parte de baixo, ok? É só para contar isso aqui, ó. Vou riscar aqui, ó. É a distância dessa linha para essa linha. O objetivo é só esse. Então, vamos pegar isso aqui e colocar para baixo, tá bom? Vamos descer aqui, ó. Então, como você pode ver, a abertura dessa que está embaixo, da elipse que está embaixo, eu acho que ela é até maior que o dobro, viu? Vamos multiplicar aqui. Ó, deu o dobro, né? O dobro, ó, do tamanho. Então, tenha isso em mente. A abertura de baixo, ela se torna maior em relação ao de cima, à medida que a gente vai virando, né? À medida que a gente gira o objeto, a abertura de baixo ela fica maior. Então, sabendo disso, eu vou fazer exatamente essas aplicações aqui, tá bom? Vamos pegar aqui novamente o pincel. Apesar de que o eixo ele está girando no meio, tá, pessoal? Mas acontece o seguinte, ó. Por uma questão de estética, eu vou deixar todos eles alinhados em cima, né? Mas eu estou rotacionando esse objeto no meio. Tem até um pequeno caninho aqui, só para exemplificar essa situação. Vou mostrar aqui para você. Ó. Tem esse caninho aqui, né? Fiz um furinho aqui e coloquei aqui esse pequeno metal, né? Então ele vai estar girando nesse eixo aqui, ó, certo? Bem no meio. Então perceba que o de cima, né, o cilindro que existe, a boca que existe aqui, ó, ela desce ao passo que o que está embaixo sobe, certo? Mas por uma questão apenas de apresentação, eu colocarei a parte da boca sempre encostada na linha que está em cima, tá bom? Só por uma questão de apresentação mesmo. Mas é claro que o certo é isso que vocês já viram, né? Ele teria de descer. Então tá. Eu fiz a boca maior, tá bom? Em cima. Coloquei um pouquinho mais largo. E agora eu vou reduzir aqui, ó, embaixo. Diminuir a altura. Aumentar a abertura. Né? Então ele vai ficar agora mais mais circular, certo? Então, aumentar um pouquinho mais. Acho que por aqui tá bom. Pronto, fiz aqui, não ficou no meio, vou refazer. Ok. Vou pegar a ferramenta de régua e aqui nós vamos posicionar as laterais. Lado esquerdo.
e o lado direito. Vamos mudar mais uma vez o ângulo, né? Então vamos voltar aqui para o Sketchbook, SketchUp. Desculpa aí, eu acabo confundindo, né? E a gente vai girar mais, ó, tá bom? Eu vou deixar assim já quase que encostado a boca de cima com a boca de baixo, né? Vamos deixar quase que encostado aí eles. Então vamos voltar aqui. O Sketchbook. Opa. Agora foi. Vamos pegar a ferramenta de elipse. Então, a abertura que tinha embaixo, deixa eu ampliar ela um pouco mais. Colocar aqui em cima. Coloquei ali fora, um pouco mais para fora. E aqui eu posso fazer de cima. Abrir um pouco mais. Diminuir tanto a altura, né? Tanto a altura como a largura embaixo. Tá quase que um círculo já, né? Coloquei um dentro do outro. Eu disse que ia colocar distante. Acabei colocando dentro do outro. Mas tudo bem. O objetivo aqui foi alcançado. Que realmente a gente mudou o ângulo, né? Ok, então vamos pegar essas camadas aqui. Vamos reposicioná-las. Redimensionar. Vou multiplicar aqui as bases das caixinhas laranja. Acho que dá para fazer mais dois. Talvez dê para fazer mais dois. Então vamos pegar aqui, ó, a elipse. Eu vou colocar ela aqui na abertura que eu fiz embaixo, né? Já vou colocar ela em cima dessa vez. E o de baixo já vai ficar praticamente igual, né? Deixar um círculo perfeito dessa vez. E aí nós pegamos as laterais e vamos fechar aqui. Então o que vai acontecer agora é que o de cima ele vai ser igual ao de baixo, né? A abertura de ambos é um círculo perfeito, tanto em cima quanto embaixo. Mas como o de baixo ele está atrás, ele está mais profundo, né? Então nós vamos ter um círculo dentro do outro. Será que é assim mesmo que a coisa se comporta? Vamos ver aqui, ó. Vamos voltar aqui no SketchUp. E ó, coloquei aqui, ó, bem em cima, né? Então como você pode ver, ficou dois círculos, um dentro do outro, né? Então, é muito importante a gente compreender esse comportamento, né, das elipses, né? É muito importante nós compreendermos como a parte de cima e a parte de baixo se comporta na hora que a gente está fazendo o desenho, né? Ok, então agora que a gente tem essa projeção toda aqui, vem a pergunta. Tá, mas para que serve isso? Qual é a praticidade dessa informação? Vamos pegar como um exemplo a construção de uma mão, tá bom? A mão, os dedos, eles podem ser abordados inicialmente para quem está começando como pequenas elipses. Então eu vou colocar isso aqui um pouco de lado, né? Essa abordagem toda. Deixa eu redimensionar isso aqui. Essa é uma das grandes vantagens, pessoal, do desenho digital em relação ao desenho tradicional. O fato de você poder mover, redimensionar, mas não se iluda. Você que está começando, né? Você que está ainda engatinhando, não pense que só porque você vai ter a ferramenta digital você vai desenhar melhor. Isso é uma ilusão. Se concentre em desenvolver o raciocínio lógico, né? Essas técnicas relacionadas a como nós podemos posicionar os objetos no espaço. Isso envolve a perspectiva, né? Então, se você não tem essas compreensões, de nada vai adiantar ter uma prancheta top das galáxias que vai fazer a menor diferença nos seus desenhos. Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o dedo.
tá bom? Então, considerando o dedo visto de frente, nós podemos fazer novamente um retângulo. Opa, tem um probleminha que tá acontecendo aqui de vez em quando. Acho que resolveu. Então, vamos considerar aqui um retângulo, tá bom? Como base para a nossa primeira abordagem. A estrutura do dedo funciona o seguinte, ó. A parte de cima, ela vai ser menor, a ponta do dedo, em relação à base. Então, a base ela vai ficar encostada aqui nas laterais desse retângulo, enquanto que o topo, né, a ponta do dedo, ela é menor. E aí, nós podemos imaginar, claro que eu estou fazendo uma abordagem bem grosseira inicialmente, né? É só para a gente entender a estrutura de uma maneira mais fácil. Depois a gente vai detalhar. Então, a parte de baixo, a base, ela é mais larga, o topo fino. Fiz aqui uma linha ligando os dois. E aí nós podemos dividir isso aqui em 3 partes, né? É claro que cada dedo tem as suas características, mas vamos colocar aqui a parte de cima, onde fica a unha, né? Vamos colocar com uma parte menor, tá bom? E aqui eu já vou fazer uma aplicação da unha. Você pode imaginar um retângulo, e aí você arredonda esse retângulo. E a mesma coisa vale para a parte do dedo, né? A ponta do dedo ela não é reta, né? Também é redondinha. E aqui nós vamos ter algumas nuances, né? Algumas pequenas curvas do dedo. Então, aonde tem a articulação, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho para fora. Mas em alguns casos aí tem dedos que pode ser o contrário, né? O meu aqui, onde tem a articulação, é um pouquinho para fora mesmo. Só tome cuidado para você não exagerar, porque você pode dar uma impressão muito, muito feia para o dedo, né? Pode ficar uma coisa muito mal construída se você não levar em consideração a forma, né? Então aqui a gente coloca, vamos tirar aqui essa marcação, colocar aqui aquelas pequenas ruguinhas que tem no dedo, né? E aqui também. Pronto, então a gente tem aqui um dedo bem grosseiro, né? Coisa bem mão de pedreiro, um homem trabalhador. Caso que a gente não vai fazer uma mãozinha bem delicada. Pois bem, então a gente tem aqui a divisão do dedo, né, em 3 partes, né? Vamos fazer a contagem de cima para baixo. Então, essa abordagem do dedo, né, em perspectiva, ela ficaria da seguinte maneira. Vamos colocar o dedo com uma leve inclinação e vamos colocá-lo também uma pose aqui 3/4, né? Não vai ser nem de frente e nem de perfil. Então, fiz aqui o terceiro cilindro, né? A contagem de cima para baixo. A segunda seção é essa daqui. Ficou meio torto isso aqui. Mas vamos lá. Vou corrigir. Pronto. E a última, que é a primeira, é essa daqui, ó. Então perceba a importância de nós podermos manipular os cilindros no espaço para que nós possamos fazer a construção do dedo, né? Então, se eu quisesse colocar um dedo aqui do lado, vamos usar a vantagem aqui também é o fato da gente ter as camadas, né? Então vamos colocar isso aqui numa camada diferente. Vou selecionar só esse. Pronto. Vou diminuir a opacidade dele. Por trás dele eu vou construir um outro dedo, né? Então vamos dizer que esse que eu estou colocando mais transparente é o indicador.
E o outro que vai estar atrás é o dedo médio, tá bom? Então, novamente, ó, olha só a importância de você saber manipular os cilindros para poder fazer os dedos, né? Então, o dedo médio ele é um pouco maior em relação ao dedo indicador. E aqui eu vou ter o dedo médio, ó. Novamente, eu vou diminuir a opacidade desse. Vou colocar uma outra camada para que a gente possa se concentrar agora no dedo anelar. Nesse caso, eu vou fazer o dedo anelar levemente dobrado, né? Então, a gente vai ter aqui dois dedos que vão estar para cima e dois que vão estar curvos, né? Que vão estar dobrados assim. Sendo que nesse caso, né, a mão está sendo vista assim, né? Na verdade, seria para cá. Né? A mão vai estar sendo vista assim. Então, eu vou colocar aqui o primeiro, perdão, o terceiro. O primeiro que vai estar dobrado, né? Esse aqui é o anelar, tá bom? Vou deixar pontilhado para se referir ao que está atrás. Então, ficar pontilhadozinho aí é o que está atrás, né? Tá escondido. Deixar um pouquinho mais fino, né? Ficar muito grosso também fica estranho. Pronto. E aí, o mínimo, né? Então, vamos diminuir a opacidade novamente, colocar uma outra camada. E vamos aqui fazer a abordagem do dedo mínimo. Então, dependendo do ângulo da mão, né, de qual exatamente é a posição da mão em relação ao observador, você vai ver cada um dos quatro dedos separados, né, destacados. Mas pode ser que devido ao ângulo, um fique atravessado em relação aos que estão mais à frente, né? Os que estão atrás podem ficar por trás, podem ficar escondidos, era o que eu queria dizer, desculpa. Então eles podem ficar escondidos. Então é essa abordagem aqui, ó. O dedo mínimo, a base dele está por trás, né? Ok. E aí, usando tudo isso, a gente tem a estrutura para poder fazer os dedos, né? Para que tudo isso fique mais fácil, mais compreensível, eu sei que nem todos conseguem, quando estão começando, ver essas formas geométricas, né? Como o dedo, né? De fato. Então eu vou juntar tudo aqui. Vamos pegar uma ferramenta aqui que é o traço regular. Gosto demais dessa ferramenta. Falei dela no outro vídeo sobre a construção lá do corpo feminino. Aqui a gente já procura deixar a coisa mais orgânica, né? Eu vou ativar aqui o para me dar o zoom e mover com os dedos. Deixar ativado. Acho legal essa ferramenta, essa opção. O problema é que de vez em quando o computador ele dá uma bugada e aí ele confunde. Mas tudo bem. Acho que dessa vez ele não vai me deixar na mão.
Então aqui, nesse caso, a unha ela aparece, né? Ficou feio, né? Vamos ver se a gente melhora isso aqui. Ok, então o mínimo agora. Né? Então, chegamos aqui, ó, à conclusão dessa primeira aplicação do uso dos cilindros para que a gente possa posicionar os dedos, né, no espaço. Opa, faltou a unha. Deixa eu colocar a unha aqui. Dedo mínimo. Certo. Ok. Então, qual é o ponto aqui, né? Que você deve levar em consideração. Sei que para muitos o objetivo na hora de fazer um desenho é poder imaginar algo no ângulo que quiser e poder fazer no papel, né? Bem fiel à realidade. Mas a verdade é que dificilmente você vai chegar nesse nível, nesse ponto, se você não der uma atenção mais detalhada para a nossa primeira abordagem que foi nessa aula, né? Então você precisa tirar um tempo para praticar isso aqui, né? O quanto você tem que praticar? Olha, sinceramente, muito vai depender da sua memória, né? Tem pessoas que pegam isso aqui rapidamente. Outros acham que pegam rápido, né? Mas tem aqueles que realmente têm uma capacidade de pegar muito rápido. E ali com alguns exercícios ele tá pronto para poder já ir para o próximo passo, né? Então, se você quer poder imaginar a pose da mão, um ângulo que você quiser, e poder fazer ela de uma forma maravilhosa, você precisa dar atenção para o uso dos cilindros, tá bom? É necessário compreender isso. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar uma pausa aqui nessa primeira abordagem, mas esse assunto a gente vai continuar, né? Não só para fazer a mão, mas como para fazer braço, perna, enfim, dá para a gente construir muitas coisas apenas com o uso do cilindro. Então, se você olhou o vídeo até aqui, não se esquece aí de deixar um like, né? Curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Peço desculpa aí pela zoada aqui, né, ao redor, mas eu acredito que a informação tenha sido útil, né? Possa ter lhe ajudado, beleza? Então, na próxima, pessoal, a gente se vê, continua esses e outros assuntos. Falou!